galera, tudo bem? Sou a professora Patrícia, professora de língua portuguesa. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o roteiro de estudos domiciliares de língua portuguesa dos sextos anos. Sexto ano A, sexto ano B e sexto ano C. O tema do roteiro é linguagem verbal e não verbal. Então, antes de passarmos para a explicação do roteiro, eu gostaria de conversar com vocês sobre linguagem. Então, para que serve a linguagem? A linguagem serve para nos comunicarmos. E de que maneira que a gente se comunica? Através de palavras, falada, escrita ou gestos. Então, a partir daí, verificamos que a linguagem pode ser dividida em verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras. Então, temos aqui dois exemplos de linguagem verbal. O primeiro exemplo é uma reportagem. E essa reportagem foi construída somente com palavras escritas. O segundo exemplo é um poema. E esse poema foi construído também somente com palavras escritas. Então, nós temos aqui dois exemplos de linguagem verbal, dois textos verbais. Já a linguagem não verbal é aquela expressa por meio de signos visuais, como imagens, sons, cores, símbolos, gestos, etc. O primeiro exemplo é um semáforo. Eu sei para que serve o semáforo, só que eu tenho que prestar atenção na cor que está acesa no semáforo. Então, essas cores, elas nos transmitem informações. Já o segundo exemplo aqui, nós temos uma imagem com vários emojis. Esses emojis, né, essas carinhas, elas também transmitem informações, sensações, sentimentos. Então, às vezes, numa conversa de WhatsApp, você envia a carinha, a pessoa sabe o que você está querendo dizer. E, além da linguagem verbal e não verbal, nós temos a linguagem mista, que é o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal. O primeiro exemplo tem a linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal com o símbolo proibido estacionar e o escrito proibido estacionar. O segundo exemplo, a tirinha, nós também constatamos que tem os dois elementos. Então, nós temos elementos verbais e elementos não verbais. Então, para que eu possa compreender a tirinha, eu terei que prestar atenção nos dois elementos. Eu terei que ler a fala e terei que prestar atenção nas imagens. Agora, partiremos para o roteiro. Para responder o roteiro, você precisa ter em mãos o caderno do aluno, volume 2, parte 1, língua portuguesa. Então, lá na página 21, vocês vão observar atentamente as fotos e responder as questões. Então, quais fotos tem na página 21? Essas três fotos aqui. Lá na página 21, elas estão maiores, então fica melhor para analisar. A partir da análise dessas três fotos, vocês responderão as questões A, B e C. A questão A, o que essas fotos retratam? Então, vocês observarão as fotos e verão o que as fotos passam, né? O que elas estão retratando, o que a gente vê quando a gente olha para essas fotos. B, o que elas têm em comum? Então, são três fotos diferentes, mas elas têm algo em comum, algo de parecido, algo semelhante. Então, o que é? A C, as características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Justifique sua resposta. Então, ao analisar essas fotos, eu consigo saber a origem desses objetos e a época em que eles foram produzidos? Então, vai escrever sim ou não e justificar o porquê. Lá na página 22 tem um texto verbal. Nesse texto verbal tem algumas informações. Então, leia com calma, utilize as estratégias de leitura como o grifo, circule as palavras-chave. Então, depois de ler o texto, aí vocês respondam a questão D. Quem são os inventores desses objetos das fotos da página 21? Quando e onde viveram? Então, essas informações, elas estão lá no texto da página 22. A questão E. As três fotos que acabamos de ver são textos verbais ou não verbais? Então, agora em relação às fotos da página 21, que tipo de texto que é? Verbal ou não verbal? E a F. Em textos verbais, usamos linguagem verbal. E em textos não verbais, usamos linguagem não verbal. Então, ele coloca aqui uma afirmação. Aí ele pergunta para você, você concorda? Se você colocar sim, você vai justificar o sim. Se você colocar não, você vai justificar o não. Para responder essa questão, vocês podem voltar o vídeo e rever o que eu falei sobre linguagem verbal e não verbal. E também lá no roteiro impresso de vocês tem um resuminho sobre linguagem verbal e não verbal. E aí dá para embasar a resposta de vocês.
A atividade 2 é para ler a tirinha do Armandinho, né? E a tirinha do Armandinho, ela mostra pra gente que ele é preocupado com questões relacionadas à natureza. Então, ele é muito preocupado com questões relacionadas ao meio ambiente. Então, ao observarmos a tirinha, os elementos verbais e não verbais, nós conseguiremos analisar, nós conseguiremos retirar dessa tirinha alguma informação que o Armandinho deseja passar. Então, vamos ler a tirinha? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, a pergunta em relação à tirinha é: no trecho, não estou sozinho, só estamos espalhados? Podemos deduzir que Armandinho está se referindo a quem? Então, esse estamos espalhados, esse nós estamos espalhados, ele está se referindo a quem? Então, volte lá na tirinha, leia com atenção, preste atenção nos elementos verbais ou nos elementos não verbais e aí respondam. Então, ele está se referindo a quem? A outras crianças que gostam de brincar. B, aos pais que se sentem sozinhos. C, a outras pessoas que, como ele, se preocupam com o meio ambiente. Ou D, aos trabalhos escolares. Então, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu professor de língua portuguesa. Sexto ano A, professora Ângela. Sexto ano B, sou eu. Sexto ano C, professora Sueli. E até a próxima!